Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao canal Diário Flamengo News, o canal da torcida do Flamengo. Mas antes, se você for novo por aqui, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber em primeira mão todas as principais notícias sobre o nosso Mengão. E vamos para as notícias. Primeiramente, falando sobre vendas e contratações, Fabrício Bruno está de saída do Mengão. O zagueiro irá para o West Ham, um time inglês que por acaso é onde o cria do Fla Lucas Paquetá joga. A proposta gira em torno de 15 milhões de euros, que é equivalente a mais ou menos 84 milhões de reais. Se formos fazer uma comparação, é praticamente o valor da compra do meio-campista de La Cruz. O zagueiro renovou o contrato em janeiro deste ano, e recebeu proposta de outro time inglês, mas optou pelo West Ham. As notícias são de que o Flamengo já está tendo conversas com o clube há cerca de 2 meses. O jogador foi contratado em 2022, por valores em torno de 15 milhões de reais e atualmente é titular ao lado de Léo Pereira. Após suas grandes atuações no ano retrasado, o Fla já imaginava que pudesse perder o atleta, ainda mais depois das convocações para os amistosos da seleção brasileira neste ano, em que ele fez 2 grandes jogos ao lado de Beraldo contra a Inglaterra e Espanha. A janela de transferências da Europa abre apenas no dia 14 de junho, porém se a venda for concretizada, Fabrício Bruno deve se despedir no próximo jogo pela Libertadores. Outro jogador que recebeu sonhagens foi o lateral esquerdo Ayrton Lucas. Informações indicam que há interesse do Milan da Itália. O clube italiano está prestes a perder o seu lateral Theo Hernandes para o Bayern de Munique, e o atleta flamenguista chegaria para ficar com essa posição. No fim de 2022, o clube carioca comprou o lateral esquerdo do Spartak Moscou, da Rússia, por 7 milhões de euros. Ayrton já teve convocações, inclusive estava cotado para a Copa América, então atualmente é um dos jogadores mais valorizados do Mengão, e mesmo com a compra do uruguaio Matias Vina, ele se mantém como titular absoluto. Até o momento, o Mengão não recebeu uma proposta oficial, mas a possibilidade de perder o jogador para o time italiano é grande. Pulgar também recebeu propostas do Porto, de Portugal. O jogador tem contrato com o Flamengo até o final do ano que vem. O jogador e o clube têm o desejo de renovação, entretanto as conversas estão paralisadas. Eric Pulgar é atualmente o atleta que menos recebe no elenco do Mengão e por isso espera um aumento salarial que é considerado justo pela diretoria, tendo em vista as boas atuações do chileno. Ele chegou no clube carioca em 2022, mas só se firmou no ano passado, que apesar da péssima temporada do Fla se destacou com Sampaoli e se mantém na titularidade até agora. O staff do jogador afirma que ele vê com bons olhos a permanência no Flamengo, mas espera que a renovação seja resolvida logo. Outro que pode estar de saída é o grande nome Gabigol. Após a polêmica envolvendo o Gabi, o Fla já revelou que não tem interesse algum de renovar com o atleta. Alguns times como Corinthians e Cruzeiro fazem propostas pelo atacante, porém o jogador afirma não estar recebendo ofertas agora. Apesar disso, o Cruzeiro vem forte para a compra dele. Após Pedro Lourenço comprar a SAF do clube, o time mineiro está atrás de peças importantes para compor o elenco, aí que entra o Gabriel. Rossi teve oferta recusada pelo Flamengo. O goleiro, que atualmente é o titular, está se destacando nesse ano de 2024, e a partir disso recebeu propostas, mas que foram rapidamente recusadas pelo time rubro-negro, já que não existe nenhum interesse na venda do jogador. Em entrevista, o atleta revelou que recebeu sondagens de um clube da Premier League. Veja, se eu tiver um nível bom, podem surgir ofertas. Ele estava ciente do interesse de um clube da Premier League que o Flamengo descartou. Estou na melhor forma e no futuro terei outra chance. Bruno Henrique também aparece nos rumores de transferência, atraindo o interesse do Antalyaspor, da Turquia. Com a saída de Fabrício Bruno, o Flamengo vai atrás de outro zagueiro e um jogador cotado é o Nino, ex-fluminense que atualmente está no Zenit da Rússia. Porém é importante ressaltar que negociações com o time russo normalmente são complicadas, mas a possibilidade agrada à diretoria. Não há negociações por Nino neste momento, mas pode existir sondagens para o próximo semestre. Agora falando um pouco sobre a situação do Flamengo nos campeonatos. Na última quarta-feira o Fla venceu o Amazonas por 1-0. O clube carioca já tinha uma vantagem de 1-0 do jogo de ida no Maracanã, ou seja, terminou no agregado 2-0. Com o gol de Pedro, o Mengão concretiza a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio dos confrontos ainda não tem data definida,
pois alguns times ainda não jogaram, como é o caso do Grêmio e do Internacional, por exemplo, devido a toda a situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Sobre a tragédia, quem puder ajudar com doações, procurem campanhas oficiais para enviar a sua doação, não deixe de doar. Na Libertadores, o Fla ainda busca a classificação. Na próxima terça-feira às 9 horas da noite, o Mengão enfrentará o Milionários da Colômbia. O clube brasileiro depende apenas da vitória para classificar, em segundo do grupo. Se ainda sonhar com a liderança do grupo, terá que vencer o confronto e torcer para a derrota do Bolívar, que irá jogar em casa. Se o Palestino perder para o Bolívar, o Flamengo classifica até com a derrota. Após paralisação do Campeonato Brasileiro, o retorno será no domingo, dia 2 de junho. O Mengão jogará contra o Vasco. O jogo será no Maracanã, mas com mando de campo do rival. O Flamengo está atualmente na terceira posição, atrás de Bahia e Atlético Paranaense. Sobre a situação de Gabigol, no primeiro jogo depois de toda a polêmica, a torcida presente no jogo contra o Amazonas se dividiu bastante. A torcida local ovacionou o atleta, enquanto torcida vinda do Rio de Janeiro fez cartazes xingando o jogador com frases como "Não somos fãs de canalhas" e "Gabigol Judas". A partir disso, já conseguimos imaginar a atmosfera dos próximos jogos no Maracanã. Se quiser saber todas as informações sobre o caso Gabigol, o vídeo está aqui no card. Já sobre o julgamento de Gabi envolvendo uma possível tentativa de fraude no SMAI antidoping, a Corte Arbitral do Esporte, ou apenas CAS, marcou a audiência para o dia 7 de junho. A informação é de que o atleta vai até a Suíça participar presencialmente do julgamento, mas estará disponível do banco de reservas, já que o Flamengo só terá 2 jogos no início de junho, o clássico contra o Vasco no dia 2 e um jogo contra o Grêmio no dia 13. O STJD denunciou o executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, após fortes críticas à arbitragem no jogo contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, e, se condenado, pode pegar até 180 dias de suspensão. Um pouco do que ele disse foi: "A gente está sendo prejudicado jogo a jogo, porque os outros clubes dizem que tem assalto, que tem roubo. O ofício não adianta, porque eles não respeitam desse jeito." Os principais lances mais revoltantes foram, primeiramente, a anulação do cartão vermelho para o jogador do Bragantino depois de uma falta dura em cima de La Cruz. E o outro lance polêmico foi a não marcação de um pênalti claro em cima de Luiz Araújo. Se fosse marcada a infração, o Flamengo não só teria ganho o jogo, mas também estaria brigando pela liderança do campeonato. Para o jogo de terça-feira pela Libertadores, os ingressos estão esgotados, então a previsão é de uma grande festa no Maracanã e, se tudo der certo, a classificação para a fase de mata-mata da competição. E aí, torcedor rubro-negro, o que achou das notícias? Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.